Bom dia, queridos irmãos, graça e paz do Senhor a cada um de vocês, amém? Tanto a você, como também você que está aqui presente, como também quem está participando ali pela internet do nosso culto. Eu sei que o culto está sendo transmitido e é sempre uma oportunidade de pessoas que não podem vir ou que estão distantes participar conosco. E nesse exato momento, minha esposa está assistindo esse culto e está distante, viu? Ela acabou de mandar para mim o link enquanto eu estava ali, lembrando do dia em que, ou do final de semana em que o Vitor esteve lá conosco na igreja em Tambaú, que é a igreja que eu pastoreio há 25 anos, ali em João Pessoa, uma cidade tão bonita, tão aprazível quanto Vitória. E eu estava conversando com o Bruno, diácono de vocês, e dizendo que, como eu achava parecido em alguns aspectos, tanto Vitória como João Pessoa e Florianópolis, cidades praianas, e com uma atmosfera para cima de alegria pela criação. Um grande prazer, uma grande alegria, queridos, estar aqui nesta manhã, ver esta igreja aos seus 3 anos de existência, estar mais próximo do pastor Daniel, do pastor Azaf, rever o Isaac, ou melhor, o Vitor. Onde é que veio esse Isaac? Será que eu vou pregar sobre ele hoje? Não sei. Mas, enfim, é uma alegria muito grande conhecer os irmãos. Me dá uma saudade de começar a igreja. Eu não posso nem falar isso, porque pode ser que alguém de Tambaú pense que eu estou querendo sair de lá e começar tudo de novo. Mas que dá saudade, dá. E eu estava falando para o Bruno, que me pegou no hotel e me trouxe até aqui, dizendo assim, é um período abençoado, queridos. Dá um trabalho, né? Tem que montar e desmontar, parece um tabernáculo em 40 anos lá no Êxodo. Os diáconos trabalham para caramba, todo mundo ajuda, mas é um tempo glorioso, é um tempo assim muito abençoado, e que eu espero que essa igreja, e essa é a esperança que eu tenho, continue crescendo na graça, no conhecimento de Deus, e sendo fiel ao Senhor, ao chamado que Deus tem, de maneira muito especial para essa igreja, neste lugar e nesta região. Que Deus, portanto, os abençoe. Trago uma palavra de saudação da igreja de Tambaú, lá em João Pessoa, do Mackenzie, enfim, é uma grande alegria tê-los em algum momento, seja em João Pessoa, ou seja em São Paulo. Se você está curioso como é que eu consigo me dividir semanalmente entre esses 2 lugares, até hoje eu não entendo, faço isso há 6 anos, desde que assumi a chancelaria, de segunda a sexta em São Paulo, final de semana em João Pessoa. É uma ponte aéreazinha de 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia para voltar, mas você não tem ideia de como dá para fazer tanta coisa em 3 horas e meia no avião. Então eu aproveito muito o tempo que está ali. Grande alegria. Eu não perguntei ao pastor Daniel de propósito quanto tempo eu teria, mas eu espero não cansar você indo para mais de meio-dia. Até meio-dia, para mim, eu acho que está bom, né? Estou brincando, gente. Eu queria que você desse uma olhadinha nessa imagem que eu vou pedir ao pessoal da mídia para projetar aí. Olha só, veja essa imagem aí. Eu acho que eu peguei eles de surpresa, né? Eu devia ter avisado. Está dando para ver direitinho? Vocês sabem que imagem foi essa? Ela foi tirada em 1966, um ano depois que eu nasci. E ela foi tirada no chamado Salão Oval da Casa Branca, nos Estados Unidos. E você vê, aquela época, lá em cima, na parte de cima, o homem mais poderoso daquela época, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. E embaixo, uma criança, que depois se tornou, ou que era já conhecido naquela época, aí se tornou uma figura chamada John, porque tinha o nome do pai. E ele estava ali debaixo da mesa onde teoricamente emanava todo o poder e toda a autoridade de construir um mundo novo ou de destruí-lo. Foi naquela época, por exemplo, que houve a grande crise dos mísseis cubanos, em que quase o mundo entrou na Terceira Guerra Mundial. E veja, parece curioso, mas ali tem poder, autoridade, soberania, de certa maneira, e intimidade, acolhimento. Da perspectiva do homem que está acima da mesa, ali é lugar de mandar. Da perspectiva da criança que está abaixo da mesa, ali é lugar de brincar. O que é que essa imagem sugere? Essa imagem sugere que essas duas coisas não são necessariamente contrárias, mas elas são
convergentes. E é justamente para falar de como reverência, poder, soberania convivem bem com intimidade e acolhimento, é que eu os convido a abrir a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, numa parte que é particularmente importante para nós, que é quando o Senhor nos ensina a orar. Mateus, capítulo 6, nós estamos em pleno Sermão da Montanha, o primeiro dos 5 discursos que o Senhor Jesus proferiu no Evangelho, ou pelo menos que o Evangelho de Mateus registrou, e que foi escrito por Mateus e ensinado para nos fazer compreender as verdades do reino. Mateus capítulo 6, particularmente, deixa eu aqui achar o meu texto. A partir do verso 5, diz assim: e quando orardes, não oreis, ou não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. E eu convido você a ler comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, peça a Deus que ilumine a sua mente para que nós possamos juntos compreender a palavra de Deus e pelo seu Espírito que essa palavra seja aplicada à minha necessidade e à sua necessidade aqui. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença, no Teu dia, junto com o Teu povo, debaixo de uma aliança que nos promete e nos garante que Tu estás conosco todos os dias e em todas as ocasiões em que nos reunimos em Teu nome. Mas hoje, de maneira muito especial, atendendo, ó Pai, àquele chamado para iniciar uma semana na Tua presença, antes de tudo que tivermos que fazer nos dias seguintes. Nós nos reunimos, estudamos a Tua palavra na escola bíblica, e agora, ó Pai, Te adorando em meio de louvores, de orações, nós lemos a Tua palavra. E humildemente nos colocamos agora diante de Ti, pedindo, Senhor, se Tu não nos explicares a Tua palavra, se o Teu Espírito não iluminar a nossa mente, nós só iremos até um ponto que a nossa inteligência nos permite ir. Mas nós queremos ouvir a Tua voz. E por isso peço, Senhor, junto com os meus irmãos e irmãs, ilumina a nossa mente, fala ao nosso coração, faz com que ao sairmos daqui possamos sair com a Tua palavra no coração para um dia abençoado. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu costumo chamar esse momento que a gente, na teologia, chama de meio de graça, oração, de uma santa conversa. Eu costumo chamar de santa conversa chamada oração.
E se você prestou atenção, à luz, inclusive, do contexto de Lucas capítulo 11, que é o texto paralelo a este, um discípulo, vendo Jesus orar, junto com os seus discípulos ao Pai, pediu a ele: Pai, ou melhor, Mestre, ensina-nos a orar. E é justamente nesse contexto que Jesus, então, começa a ensinar, em meio àquela instrução geral sobre o reino de Deus e sobre como o reino de Deus se estabelecia por meio de homens e mulheres que se tornam bem-aventurados, sal da terra, luz do mundo, que devem orar, que devem jejuar, que devem praticar as suas obras aos olhos de Deus, corandel, diante da face de Deus. Ele então resolve ensinar, a pedido deles, como eles deveriam orar. Como deveria ser essa santa conversa chamada oração. E então ele começa primeiramente dizendo como não deveria ser feita essa oração. E ele usa dois exemplos extremos, diametralmente opostos. O primeiro deles, daqueles que, sendo religiosos, se tornam hipócritas e fazem da oração uma performance, um desempenho para ser visto pelos homens e receber da parte dos homens o reconhecimento. Jesus diz de maneira clara que quando eles orarem, eles não deveriam, quando eles orassem, não deveriam ser como os hipócritas, e essa palavra é muito forte, porque significa aqueles que estão mais preocupados de ser vistos pelos homens do que contemplados por Deus. E ele descreve qual é o desempenho, a performance, a teatralidade dessas pessoas, porque elas gostam de orar em pé, veja aí o verso 5, nas sinagogas, os lugares de religiosidade, nos cantos das praças, os lugares de sociabilidade, para serem vistos dos homens. Nada de mais, nada de errado em orar na sinagoga ou nas praças. O problema é o para serem vistos dos homens. E porque Jesus diz isso, ele também diz o vaticínio, a conclusão dessa atitude, consequência dela, o que é que ela recebe da parte de Deus? Nada. Da parte dos homens, tudo, porque ele diz: em verdade vos digo que eles, esses que assim agem, já receberam a recompensa. E aí ele ensina algo que é maravilhoso, é que ao invés disso, cada um deveria, quando orar, entrar no seu quarto e, fechada a porta, orar a seu Pai que está em secreto. E talvez aqui o segredo está em estar em secreto, não necessariamente do ponto de vista do lugar com porta fechada, mas da atitude de estar mais conectado e preocupado em estar na presença de Deus do que diante dos homens. E aí, novamente, a consequência vem: e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, no primeiro exemplo de como não orar, Jesus está dizendo de quem você deseja receber a recompensa, a quem você deseja realmente conectar-se, com quem você realmente deseja conversar, para receber de quem a recompensa, dos homens ou de Deus. No segundo exemplo, diametralmente oposto a esse, ele agora contempla os pagãos, os gentios, porque eles ali faziam algo que era diferente da hipocrisia dos religiosos, mas igualmente nefasto, igualmente prejudicial do ponto de vista espiritual, porque quebrava a ideia de que oração é uma santa conversa com Deus. E então ele adverte: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, veja, os pagãos, porque eles presumem, eles se enganam, eles imaginam que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. E aqui não se trata de uma performance diante dos homens, mas de uma queda de braço com Deus, imaginando aqueles que faziam das orações meras repetições, rezas, que se repetiam de maneira automática, sem muita consciência, uma forma de dobrar a vontade de Deus e fazer Deus vencido pelo cansaço. E então Jesus diz: não vos assemelheis, pois, a ele. E a razão é porque Deus, o vosso Pai, sabe, tem consciência, conhece o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Portanto, ele não precisa ser convencido daquilo que precisamos de comer, beber, nos vestir,
E ele vai falar isso lá na frente, no final, quando diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, e as demais coisas, ele estava se referindo a comer, beber e se vestir, que produz tanta ansiedade no coração, será acrescentado. Portanto, Jesus inicialmente diz que mais importante do que a performance é a atitude. Uma atitude que eu chamo de santa, uma santa conversa chamada oração. Tendo então disciplinado o que eles não deveriam ser e não deveriam fazer, Jesus então ensina a orar. E essa oração se tornou não apenas um modelo, mas se tornou em si mesma uma oração que podemos fazer. Acabamos de, enquanto lemos o texto, orá-la. E podemos fazer isso sozinhos, em família ou na igreja, desde que aprendamos a entender que isso é uma santa conversa, que nos chama, à semelhança da foto, a uma atitude de respeito pela soberania daquele a quem dirigimos as nossas palavras, o seu poder infinito, a sua autoridade absoluta. Ele é o Altíssimo, o Rei do Universo, mas ao mesmo tempo é uma santa conversa que nos chama para debaixo da sua mesa, como uma criança, filha de um pai quase todo-poderoso, se sentia naquela foto. O chamado à intimidade, o chamado ao acolhimento, o chamado à paternidade. E é justamente desses dois aspectos que essa oração estabelece na sua primeira frase aquilo que eu chamo de santa conversa. Veja, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Talvez você não parou ainda para entender quão profunda é esta frase e como ela ensina para nós isso que não é um contraste, na verdade é uma convergência de duas verdades absolutas que precisam conviver juntas para que nós possamos compreender esse mistério maravilhoso, esse meio de graça chamado oração, essa santa conversa chamada oração. Primeiramente, ele traz um convite à intimidade. Veja, esse Deus que o Senhor Jesus ensina, que a Ele nós devemos dirigir o seguinte vocativo, Pai Nosso, na verdade é o mesmo Deus que habita num alto e sublime trono, aquele de quem Isaías temeu se aproximar, dizendo, ao ouvir e ver aquelas criaturas celestiais dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória, e ele bateu no peito e disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É o Senhor do universo, aquele de quem foi dito por próprio Moisés, que ao se aproximar naquela sarça que ardia, mas não se consumia, o texto é Êxodo capítulo 3, verso 14, ele disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Esse é aquele que os grandes reis e poderosos imperadores de toda a história tiveram que se dobrar e haverão de confessar um dia que Ele é o Senhor. E apesar disso, Ele disse: quando você falar com Ele, prefira chamá-lo de Pai. Prefira chamá-lo de Pai. Jesus não apenas ensinou isso, mas Ele mesmo, sendo a pessoa bendita, a segunda pessoa da Trindade, sendo aquele verbo encarnado em quem reside toda a plenitude da divindade, a expressão exata do ser de Deus, e que Paulo, aos Filipenses capítulo 2, diz que preferiu esvaziar a si mesmo, por não julgar por usurpação ser igual a Deus. Ele também praticou isso, e você encontra vários momentos dos evangelhos, Jesus falando com o Pai de maneira filial, com esse convite à intimidade na mente, dizendo: Pai, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos ricos e poderosos e revelaste aos pequeninos. Portanto, a oração é um convite à intimidade, não é chegar diante de um balcão divino e pedir a Jesus como despachante de luxo,
e apresentar a Ele uma série de pedidos frios, materialistas, autocentrados, em que eu coloco diante de Deus tudo o que eu quero, e Ele carimba e entrega para o Pai, como se fosse um despachante de luxo. É uma santa conversa de oração, é um diálogo. Eu falo, Deus escuta, Deus fala, eu ouço, porque Ele é meu Pai. Não existe lugar mais sagrado, relação mais sagrada, do que a relação de um pai para com o filho. O próprio Senhor Jesus, no contexto de Lucas capítulo 11, ele diz que o nosso Pai é tão perfeito e faz uma comparação com a paternidade humana. Eu sou pai de 3 filhos, há vários pais que estão aqui, então eles podem certamente se ver naquilo que Jesus fala. Ele diz assim: se o vosso Pai, quando vós pedis a Ele um pão, Ele não dá pedra, um ovo, Ele não dá uma serpente, quanto mais o vosso Pai Celestial, perfeito, gracioso, acolhedor, abençoador, misericordioso, não vos dará o Espírito Santo. A comparação, portanto, é que Ele, como sendo o nosso Pai, nos convida ao acolhimento, não de maneira simétrica, como se nós fôssemos parecidos e semelhantes a Ele, no sentido de qualidade, valor, honra e glória, mas mesmo sendo nós o inferior, diante dEle o superior, mesmo sendo nós aqueles que estão debaixo da mesa e Ele sobre a mesa, Ele nos diz e nos ensina: chame Deus de Pai, mas não apenas o seu Pai, porque todo acolhimento abençoado é um acolhimento que eu carrego comigo, aqueles que eu amo. E Ele então diz: não é meu Pai que você deve chamá-lo, é Pai nosso, porque mesmo que você estiver sozinho no seu lugar secreto, Ele nunca será o seu Pai apenas, Ele será o Pai de todos aqueles que o invocam por meio de Jesus Cristo. Essa é a razão porque nós estamos aqui numa manhã de domingo, nos chamando de irmãos e irmãs, povo da aliança, reunidos diante do Pai, podendo orar uns pelos outros, servir uns aos outros, exortar uns aos outros, porque não somos individualmente apenas filhos de Deus, nós somos comunitariamente filhos do nosso Pai, e por isso o invocamos dizendo: Pai nosso. Mas perceba que ao mesmo tempo que Ele convida à intimidade, ao acolhimento, que Ele nos deixa brincar debaixo da mesa e de vez em quando dizer papai, ou na nossa região, painho, Ele é o Deus que deixa claro que está nos céus e que o seu nome é santo. E aí, junto com a paternidade e o acolhimento, Ele nos lembra da reverência, do respeito e do reconhecimento de quem Deus é. Na maneira nordestina de falar, quando uma pessoa, pelo menos há um tempo atrás, e principalmente no interior, queria impor autoridade, dizer a alguém que o tratasse com respeito, às vezes uma mãe, um pai, um avô, um tio mais velho dizia assim: você está pensando o quê, menino? Eu não sou seu parceiro, não. E a palavra parecer é o corrutelo de parceiro. Ou seja, eu não estou assim no mesmo nível, não. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu avô, me respeite. E eu costumo dizer que Deus, apesar de ser acolhedor, nos convidar à intimidade, deixar-nos debaixo da mesa, brincando com Ele, próximo e convidando a ser o nosso Pai, o Pai nosso. No entanto, Ele não é o nosso parceiro, não. Portanto, intimidade com Deus não é sinônimo de atrevimento. E o nome do atrevimento chama-se irreverência. Irreverência é a falta de etiqueta na presença de Deus. E etiqueta é alguma coisa que a gente tem na vida durante todo o tempo, e não é bobagem, não é mimimi,
Você certamente foi ensinado, eu fui ensinado, a chamar as pessoas mais velhas de senhor, de senhora, alguém que tem um título de doutor, alguém que tem um cargo de autoridade, de Vossa Excelência. E tudo isso significa um reconhecimento reverente de quem aquela pessoa é. Pois bem, quando Deus, que não é o nosso parceiro, nos é ensinado como sendo aquele que está nos céus, enquanto nós estamos na terra, e que o seu nome é santificado, ele está querendo dizer exatamente a mesma coisa. A ideia de santo não é apenas a ideia de absolutamente puro, absolutamente justo, sem nenhuma nódoa, sem nenhum tipo de impureza, como Deus é, mas é também por conta de quem Ele é, da sua essência, da sua natureza, do seu ser, dos seus atributos, Ele é separado de tudo que Ele criou. A palavra santo, Ele é o abscôndito, o totalmente outro. É aquele que não se assemelha a ninguém. Ele nos criou semelhante a Ele, mas Ele não é igual a nós. Ele é santo. Santo, santo, toda a terra está cheia da sua glória, e todos aqueles que se aproximam dele são levados invariavelmente a dizer: ai de mim, porque eu não sou santo, santo é ele. Você lembra das 2 tábuas da lei, dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20? Os 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua, referem-se ao nosso relacionamento com Deus. E ele diz então: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e não lhe prestarás culto. E aí ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e separarás para mim um dia santo de descanso. Preste bem atenção no 3º mandamento dos 10. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso significa reconhecer quem Ele é, porque o nome de Deus é a sua própria essência. Quando Moisés, no mesmo episódio da sarça ardente, em Êxodo 3, pergunta a Deus, que aparecia no meio da sarça, em nome de quem ele deveria voltar para Faraó e dizer: deixa o meu povo ir, porque era a missão que ele havia acabado de receber. Deus então disse: diga a Faraó que eu sou te enviou. E quem é o eu sou? Eu sou o que sou, dizia ele. E esse é o nome santo de Deus, a sua própria essência, seus atributos. Santificado seja o teu nome significa: considere Deus completamente diferente de tudo, de todas as suas relações. A maneira como você fala, como você age, como você olha, como você percebe a centralidade de Deus na sua vida, deste Pai, não é a mesma coisa de mesmo o mais poderoso dos homens. Mesmo aquela pessoa que você tem o maior respeito e reverência entre os homens. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Eu não me apresento diante dele de toda forma. Na verdade, forma nenhuma me daria condição de me apresentar diante dele. Eu me apresento diante dele porque o Deus Filho, o Verbo se tornou carne e encarnou, tabernaculou, habitou entre nós. E nele, em Cristo, eu sou aceito com a roupa da justiça de Cristo para me apresentar diante de Deus que é santo. Portanto, quando eu me aproximo de Deus nessa santa conversa de oração, chamada oração, ao mesmo tempo que eu sou íntimo de Deus, acolhido por Ele, eu posso chamá-lo de Pai, como só John chamava John Kennedy. Nenhum outro chamava. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender quem Ele é. Ele é santo. Santificado seja o seu nome. Portanto, eu não posso tomar o nome dele em vão. Eu não posso ter uma atitude irreverente quando eu estou diante de Deus. Queridos, isso estabelece a base de todo o restante da oração. Não entender essa primeira frase do Pai Nosso é não entender todo o restante. É não perceber que, por exemplo, logo a seguir, quando ele está ensinando a orar,
ele coloca a prioridade de Deus, esse Deus soberano e santo, acima das nossas necessidades. Por isso que a oração começa: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E porque disse, venha o teu reino, significa que este de quem eu tenho toda a reverência é um rei, e se ele é um rei, além de meu pai, eu sou súdito, e se eu sou súdito, a agenda do reino é prioritário sobre a minha agenda pessoal. E aí, quando eu oro no final, faça-se a tua vontade e não a minha, é por reconhecer quem Deus é. Ele é meu pai, mas ele é santo. E aí, depois de entender isso, as minhas necessidades podem ser apresentadas a Ele. O pão da provisão, a dívida perdoada pelo perdão e a proteção contra a tentação e contra o mal. Perceba como tudo muda quando você percebe que primeiro é Deus, depois você. Que não é um despachante de luxo que leva a sua oração a Deus, cheia de pedidos, como eu falei, materialistas, egocêntricos, de provisão, de proteção, de perdão. Mas é o Pai que me convida, que envia o seu Filho e diz que Ele é meu irmão maior, meu irmão mais velho, na linguagem de Hebreus, o sumo sacerdote da minha confissão, que me leva junto ao Pai, por meio das suas intercessões, que ainda hoje Ele está fazendo à direita do Pai, até que Ele volte para reinar. Queridos irmãos, que implicações isso tem para nossas vidas? Se eu compreendo que Deus me chama à intimidade, e se eu compreendo que, no entanto, Ele é santo e eu tenho que respeitá-lo e ter reverência, o próprio texto responde. Eu vou ter certeza de que as minhas necessidades serão supridas. Porque qual é o pai que não fará tudo, se nós, pais imperfeitos, tentamos fazer, quanto mais o pai perfeito? Alguém já disse que pai e mãe são os únicos na terra que desejam que você seja mais, melhor e alcance mais longe do que eles mesmos. Nenhuma outra pessoa no universo tem esse tipo de sentimento por um filho ou por alguém. Só um pai e uma mãe. E obviamente que eu estou falando de situações normais de temperatura e pressão atmosférica, quando há uma relação paternal verdadeira. Pois bem, o nosso pai muito mais. O nosso pai sabe daquilo que precisamos. E por isso ele diz que não precisamos andar ansiosos de coisa alguma. Ele é o Deus provedor. Ah, querido, eu não sei você, mas eu fico maravilhado, porque eu posso dizer como salmista, eu fui moço, e agora sou velho, mas jamais vi o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez o carro de luxo não venha, o apartamento mais amplo também, talvez não dê para viajar para a Europa, mas o pão, a proteção e o perdão são garantidos, porque Ele é meu Pai. Você precisa de mais alguma coisa? O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta, porque rico não é aquele que tem muito, é aquele que não precisa de nada. A segunda implicação é que, porque Ele é o Pai nosso que está nos céus, Ele tem um controle absoluto da minha vida. Ele não somente sabe o meu próximo passo, Ele decretou o meu próximo passo. Ele usará de todos os meios para que eu dê o passo que eu devo dar, se certo ou se errado, porque até os meus erros conduzem para o propósito final de Deus na minha vida. Mais longo, mais sofrido quando eu erro, sem dúvida alguma, mas nada foge ao controle de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Que tal isso? Um pai que guia a sua vida
todos os dias da sua existência, e não guia de modo distante e ausente, lhe dando um mapa, uma bússola e dizendo, se vire. Ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, nos pastos verdejantes e águas tranquilas, e até mesmo no vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque Ele é Pai, porque Ele está nos céus. Mas há uma coisa maravilhosa, nesse mesmo sermão, existe sempre uma dualidade, não oposta, mas complementar. É apresentado quem é este rei e este Deus, e, consequentemente, quem devo ser eu como súdito desse rei, como filho desse pai. E nesse mesmo sermão, antes desse texto, ele já havia dito que porque ele é quem ele é, eu devo ser um filho cujas boas obras glorifiquem a meu Pai que está nos céus, para que as pessoas vejam o sal da terra que eu me tornei, a luz do mundo que eu me tornei, porque onde eu estiver, meu Pai estará representado por mim. Portanto, conhecê-lo como Pai e sabê-lo que Ele é santo, significa que eu sou filho e que devo ser santo, como Ele também é santo. Sede santos, como eu também sou santo, porque sem santificação ninguém jamais verá a Deus, diz a sua palavra. Perceba, portanto, que eu não estou no mundo como um cachorro de mudança, sem provisão, sem proteção e sem direção. A divina providência diz que eu tenho o pão, que eu tenho a proteção e que eu tenho uma direção de Deus, e a direção de Deus é para que eu revista a minha vida de missionalidade, de propósito e sentido. Não tem missão na terra apenas aqueles que são missionários, pastores e reverendos. Tem missão na terra todo filho e filha de Deus, que entende que o seu emprego, o seu lugar de habitação, o seu lugar de estudo, as oportunidades, os lugares onde você vai, são todos pretextos de Deus, para que você seja sal da terra e luz do mundo, para que outros reconheçam quem é o Pai que está nos céus, e como Ele é santo, 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 vendo a sua vida. Por isso que todos nós somos missionários, quando temos uma atitude missional para com a vida, quando entendemos o propósito de Deus da nossa existência. Portanto, queridos irmãos, chegando à conclusão da minha mensagem, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, o meu desejo é que você saia daqui assegurado da intimidade e do convite que Deus faz para você, nessa santa conversa chamada oração. Consciente dessa santidade que faz com que o seu pai deva ser tratado com reverência, com respeito, mas não com frieza, nem formalidade, porque ele é seu pai. Você pode brincar debaixo da mesa. Mas lembre, ele é o Todo-Poderoso, portanto, provisão, proteção e direção sempre existirão disponíveis para você, desde que você o reconheça como o Pai nosso que está nos céus e o santifique em seu nome. Que Deus o abençoe. Amém. 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 Deixa eu orar com você e por você. Eu sei que a liturgia vai continuar, talvez tenha outros momentos de louvor e de oração, mas eu gostaria de pedir que aquilo que eu não consigo fazer, Deus faça, que é imprimir no seu coração essas palavras, para você aprender hoje que você não deve esquecer jamais. Ó Deus amado, a tua palavra diz que é como lançar sementes, e é o Senhor que dá o crescimento. E o que eu te peço é que a semente lançada nos corações aqui cresça e produza frutos de consciência de quem tu és, do acolhimento e intimidade que tu nos chama a ter, da tua santidade e reverência que devemos ter para contigo. Que jovens que aqui estão, solteiros ou casados, iniciando a vida, ou pessoas mais maduras, possam ter essa mensagem ressoando em seus corações, não apenas no dia de hoje, mas durante os próximos dias e por toda a vida. Que eles sejam vertidos por essa mensagem,
na direção de glorificar o Pai nosso que estás nos céus, cujo nome é santo. É isso que nós oramos, pedindo que o Senhor aplique a tua palavra aos corações de cada um dos teus filhos e faça o propósito para o qual tu a destinaste nesta manhã. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Em resposta a essa maravilhosa mensagem de Deus para a nossa vida,